Que bênção, né, irmão? Toma seu assento. A presença de Deus está muito forte nesse lugar. Tenho certeza que hoje será noite de bênção, noite de cura interior. Você não veio aqui em vão. Deus tem uma palavra que vai abençoar a sua vida, sua semana, o seu mês, o seu ano. Tenho certeza disso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Quem achou, dão glória do tamanho da sua vitória. Diz assim o texto sagrado. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você pode aplaudir a Deus por esta palavra. Queridos, enquanto eu preparava o sermão desta noite, o Espírito Santo falou de uma forma muito profunda ao meu coração, e ele disse: filho, dê um tema para esta pregação. E eu disse: qual o tema, Senhor? E Deus falou: do fracasso à conquista. 1, 2, 3 pessoas, vou repetir: do fracasso à conquista. O texto que nós acabamos de ler é conhecidíssimo da igreja. Nós até cantamos aqui um louvor falando sobre Lucas 5. A Bíblia diz que 2 homens, aliás, a Bíblia traz 2 personagens principais nesse texto. Quantos personagens eu disse? 2. O primeiro personagem se chama Jesus, o nosso Cristo, o Messias prometido, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, Jesus, o nosso Cristo. O segundo personagem que o texto está nos passando, é exatamente Pedro. Qual o nome dele? Pedro. Pedro, você conhece a história dele? Foi um dos discípulos de Jesus. E se tem um homem na Bíblia que eu admiro, é Pedro. Por mais que Pedro negou a Jesus, ele tem a minha admiração. Por quê, pastor? Porque é lindo você ler o livro dos Atos dos Apóstolos.
Sempre quando você lê esse livro, você vai ver Pedro pregando uma palavra, e 3, 4, 5 mil almas se rendiam aos pés de Jesus. A Bíblia diz, se tivesse um enfermo naquela época, era só colocar na calçada, pastor Vitor, porque quando Pedro passava, a sua sombra curava os enfermos. Eu amo ler a história de Pedro. Pedro está relacionado entre os discípulos que Jesus mais amava, que eram eles, Pedro, Tiago e João. Somente para esses 3, Jesus revelou coisas que para os demais discípulos ele não revelou. Então o amor de Jesus era muito grande pela vida de Pedro. Uma prova disso, que um belo dia Jesus quis resolver um problema na casa de Pedro. Pastor Paulo, qual problema é esse? Jesus resolveu um problema na casa dele. Pastor, que problema é esse? Jesus decidiu curar a sogra de Pedro. E aqui eu percebo que Jesus amava Pedro para curar a sogra dele, né? É uma brincadeira, claro. Mas o amor de Jesus era muito grande pela vida de Pedro. Só que em Lucas 5, o mesmo Pedro que era amado, o mesmo Pedro que era escolhido, o mesmo Pedro que era chamado, ele está fracassando, Grace. Ele está desistindo. Porque o dia dele não foi um dia produtivo, pastor Márcio. O dia de Pedro foi um dia complicadíssimo. Porque, diaconisa Fátima, o texto vai dizer que ele pescou a noite toda e não pegou nada. Então Pedro está indo para sua casa frustrado, fracassado, essa é a palavra, porque ele estava lavando as suas redes. 2 coisas sobre lavar as redes. Primeiro, quando um pescador naquela época lavava as redes, era o momento da manutenção. Era o momento que o pescador tirava as sujeiras que estavam agarradas na rede, por causa do fundo do mar, e ele limpava as redes. Era um momento, Natália, onde os pescadores costuravam a rede para uma próxima pescaria. Porque eu aprendi durante a minha caminhada, se eu quiser ter êxito em alguma área da minha vida, eu preciso me preparar. Porque o nível da sua preparação determinará o tamanho da sua conquista. Um glória a Deus aqui, um amém aqui, eu vou repetir. O nível da sua preparação determinará o tamanho da sua conquista. Agora tem gente que quer conquista, que quer vitória, mas não quer se preparar. Tem gente que quer ser pregador, mas não lê Bíblia, não estuda. Sabia que diminuiu glória, mas tudo bem. Tem gente que quer tocar instrumento, mas não se dedica. Tem gente que quer uma posição muito boa na sociedade, mas não corre atrás, não estuda. Tem gente que quer conquista, quer vitória, mas não se prepara. E Deus está conversando com alguém aqui nessa noite, está dizendo: eu tenho grandes conquistas e vitórias para a tua vida, mas você precisa se preparar para elas. Em segundo lugar, o que eu aprendo em lavar as redes, era um momento de fracasso, era um momento de derrota. Porque hoje em dia, se você for conversar com um pescador, você vai ver que a rede hoje é muito leve. É uma rede de nylon, é muito leve. Só que naquela época a rede era pesadíssima, porque era feita dos pelos dos animais. Então, um pescador não tirava a rede do fundo do mar à toa. Quando ele tirava do fundo do mar, ele estava decidido: eu vou lavar as redes e vou embora para casa. É um momento de fracasso, é um momento de decepção, é um momento onde Pedro estava frustrado. Agora, eu entendo algo: se Pedro, que era profissional, entendia tudo de pesca, estava desistindo, eu parei, pensei e analisei: quem somos nós para falar alguma coisa? Porque todos nós erramos, todos nós já pensamos em parar, e principalmente em desistir. Quem aqui nunca? Pastor, você já pensou em desistir? Quantas vezes, irmãos? Início da caminhada, então, muitas vezes pensei em parar.
E tem horas assim que a gente só pensa em parar. A gente diz assim: acabou o sonho, não tem como mais sonhar com a terra prometida, não tem como mais sonhar com o casamento restaurado, não tem como mais sonhar com os filhos dentro da igreja, não tem como mais sonhar com o projeto da empresa. Tem hora que a gente quer parar, tem hora que a gente quer desistir. Tem um homem na Bíblia que eu amo a história dele, o nome dele é Josué. Deus fala com Josué no primeiro capítulo do seu livro, diz assim: Josué, meu servo Moisés está morto. Levanta-te, Josué, anima-te, Josué, porque você vai conduzir esse povo à terra prometida. Josué, olha para mim, meu filho, se esforça-te, tenha bom ânimo, porque você vai conduzir esse povo rebelde, Josué. Agora, se Deus animou Josué porque ele estava parado, triste, desanimado, da mesma forma nessa noite, Deus trouxe um pastor aqui com uma palavra profética para ministrar sobre a vida de alguém que está pensando em parar, está pensando em desistir. Quem sabe chegou o seu momento aonde você está lavando as redes, mas uma palavra profética para alguém que tem mão levantada para receber nessa noite: você não vai desistir, você não vai parar. Assim como Jesus encontrou Pedro na beira da praia, ele veio ao teu encontro na casa do Avivamento Church, e ele está dizendo: você está proibido em parar. Mão direita bem alto, me ajude a pregar, por favor. Vocês sabem como eu prego. A mão esquerda também, é igual o carro a álcool, né? Demora a pegar, mas vai embora. Desce a mão direita na pessoa que está do teu lado, a mão esquerda aí, dá um chacoalhão nele aí, balança ele e diga: você está proibido em parar. Diga para ele: você está proibido em desistir. Oh, rabacandarácia. Jesus encontra com Pedro, mas o que eu acho lindo é que o texto vai dizer: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Entenda algo: Jesus viu quando aqueles pescadores encostaram o barco, ancoraram o barco e começaram a lavar as redes. O que eu acho lindo é que Jesus viu o momento de fracasso deles, pastor Alex. E talvez eu estou pregando aqui para alguém que está dizendo assim: pastor, Deus não está me vendo. Pastor, estou passando por um momento tão difícil, tão complicado, Deus não está olhando para mim. Pastor, Deus não está me vendo esse momento de aflição que eu tenho passado dentro da minha casa, com meu esposo, com os meus filhos, com a minha esposa. Ei, Deus está vendo sim. Deus está vendo sim. Ele vê quando você entra naquele carro seu, vai dirigindo para o seu trabalho, quando você chora, quando você está triste, desanimado. Deus entende a sua crise de choro, quando você entra no seu quarto, começa a chorar, você se ajoelha, você se deita no chão. Deus está vendo. Deus vê o momento que você está lavando as redes, que você está costurando as redes. Deus entra no teu quarto quando você está triste, quando você pensa em parar, até mesmo quando você pensa em voltar para o Brasil, porque a saudade do pai bateu, a saudade da mãe bateu. Aí o diabo aproveita esse momento, entra na tua mente e diz assim: volta para o Brasil, desiste do sonho, desiste do projeto, desiste de tudo aquilo que Deus prometeu. Mas Deus está vendo a todo momento esse momento de tristeza, de dor que você tem passado. Ele te vê. Só que a Bíblia vai dizer que além dele ver, ele vai entrar em um dos barcos que era de Simão. E Jesus escolheu exatamente o barco de Pedro. Naquele dia, claro que eu estou conjecturando, Jesus abre o Google Maps, ou Maps, ou um outro aplicativo de GPS. Ele vai colocar exatamente ponto de referência: o barco de Simão Pedro. Alguns historiadores vão dizer, Rafaela, que existiam muitos barcos naquela época. Um historiador vai até dizer que existiam 400 barcos naquela época. Só que o endereço de Jesus era exatamente o barco de Pedro. Jesus não perdeu viagem, melhor dizendo, ele não perde viagem, não é isso? Ele sempre vai aonde ele quer ir. Jesus queria ir no barco de Pedro. Para quê, pastor? Para usar o barco de Pedro como púlpito para pregar a palavra dele. Isso aqui merecia um glória a Deus, vou repetir.
Jesus, ele queria o barco de Pedro para usar como púlpito para pregar a palavra dele. O que eu aplico aqui? Jesus sempre escolhe alguém com propósitos. Eu vou repetir: Jesus sempre escolhe alguém com propósitos. Às vezes a gente conversa com alguém, com uma pessoa ali, com outra pessoa ali, e as pessoas falam: pastor, não existe propósito na minha vida, eu não sei fazer nada na igreja. Ei, você está enganado. Existe sim um propósito de Deus na tua vida, porque eu estou pregando aqui para futuros médicos, eu estou pregando aqui para futuros advogados, eu estou pregando aqui para futuros pastores, eu estou pregando aqui para futuros levitas. Era para você estar com a mão levantada recebendo cada palavra profética que está saindo desse altar. Eu estou pregando aqui para pessoas que Deus tem propósito, sim. Estou pregando para a Nata de Dallas. Eu estou pregando para pessoas especiais. O que não pode é você olhar para você e você enxergar um Zé Ninguém. O que não pode é você olhar para você e falar assim: não existe propósito. Ei, quer saber de uma verdade? Isso é uma mentira do diabo. Deus tem propósito na tua vida, sim. E Ele quer te usar. Ele quer te usar. Agora, interessante, Márcio, que Jesus escolhe o barco de Pedro. Só que tem um detalhe. Olha só o contraste. O barco de Pedro estava vazio, sim ou não? Se fosse você, acredito eu, ou até mesmo eu, nós seres humanos, nós escolheríamos um barco cheio de peixes. Nós escolheríamos um barco cheio de peixe. Só que Jesus escolhe o barco de Pedro. Rede lavada, rede vazia, barco frustrado. Pastor, por que nós escolheríamos um barco cheio de peixe? É simples. Porque o ser humano escolhe o outro por aquilo que já aconteceu. Deus não, Ele te escolhe por aquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Eu vou repetir essa última frase: Deus te escolhe por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. E tem um homem na Bíblia que a história dele me impressiona. O nome dele é Eucana. Qual o nome dele? Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Agora olha que lindo. Para Penina, que tinha filhos, ele dava uma porção. Mas para Ana, que não gerava, ele dava uma porção dupla, uma porção dobrada. Pastor, não entendi. Sabe o que eu aprendo com Eucana? A investir em quem não está gerando. Eu vou repetir. Eu aprendo a investir em quem não gera, em quem não produz. Porque investir em quem gera é muito fácil. Você pegar um cantor, sabe cantar perfeitamente, você chamar ele e falar assim: eu quero pagar o seu CD, é muito fácil. Você vê um pastor, tem teologia, sabe pregar de uma forma eloquente, você dizer para ele: eu quero patrocinar o seu ministério, é muito fácil. Você pegar um profissional com todas as habilidades que ele tem, você falar assim: eu quero abrir uma sociedade com você, eu quero investir em você, é muito fácil. Agora eu quero ver você pegar alguém caído, alguém derrotado, alguém sem perspectiva nenhuma e dizer assim: eu quero investir em você. Alguma mão levantada para receber essa profecia que está vindo aqui do altar? Deus vai levantar alguém para investir no teu sonho. Estou profetizando. Deus vai levantar alguém para investir na tua empresa. Deus vai levantar alguém para investir na tua família. Deus vai levantar alguém para investir no teu projeto. Pastor, mas eu não estou gerando. Deus não está preocupado com o teu momento atual. Ele está preocupado com o que Ele vai fazer na tua vida lá na frente. Eu vim profetizar nesse altar, nessa noite de domingo, 11 de setembro de 2022. Deus vai levantar pessoas para investir no teu sonho. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Libera essa palavra para essa pessoa que está do teu lado. Diga: Deus vai levantar alguém para investir no teu sonho, para investir no teu projeto. Estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus vai levantar pessoas para investir no nosso sonho, no nosso projeto.
Pastor, não gera. E daí? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aquilo que Ele vai fazer na tua vida lá na frente. O seu momento atual não interessa a Deus. Não interessa. Ele quer ver se você está disponível, porque Ele vai fazer, Ele vai operar o milagre, Ele vai levantar, Ele vai fazer uma grande reviravolta na tua história. Erga a tua mão aí que eu estou sentindo a presença de Deus. Começa a adorar a Ele, porque eu sinto a presença dEle caindo como orvalho nesse lugar. E eu tenho uma notícia do céu: cada glória que você dá, um demônio que cai. Cada aleluia que você libera, que Ele visita alguém da tua família no Brasil. Cada mão levantada, você está adorando a Ele. Então libere a sua adoração, porque Ele é digno. Urabacandarácia. Jesus entra no barco, e quando Jesus entra no barco, irmão, tudo muda. O barco aqui tipifica as nossas vidas. É por isso, se você não tiver Jesus no teu barco, cuidado, o teu barco vai afundar. Pastor, mas a tempestade vem para todos, concordo. Mas se você tiver Jesus no teu barco, quando a tempestade se levantar, Ele vai acordar. Ele vai levantar a mão e vai dizer: aquieta-te mar, acalma-te vento. Então o segredo é ter Jesus no barco. E quando Jesus entra no barco, instruções vão acontecer. E as instruções vão mudar cada etapa da nossa vida. Foi assim com Pedro. Quando Jesus coloca o pé no barco, começa a pregar, a primeira instrução é: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Isso aqui é tremendo. Por que, pastor? Porque águas profundas na Bíblia apontam para a intimidade. Águas profundas na Bíblia apontam para o sobrenatural de Deus, Rebeca. Sabe qual é o problema? Tem gente que quer ficar com água só aqui, no tornozelo. E Jesus está chamando: vem que eu tenho algo muito grande para fazer na tua vida. Vem que eu tenho algo muito grande para fazer no teu ministério. Eu tenho um amigo que pesca, ele é pescador, ali na região dos lagos. E ele sempre pescou com vara, murinete, na pedra ou na areia. E teve um dia que ele falou assim: irmão Paulo, eu vou comprar alguns materiais, alguns equipamentos, eu vou mergulhar. Ele começou a mergulhar. E uma vez eu chamei ele e disse assim: vem cá, não é perigoso você ficar um tempão dentro d'água, no fundo do mar? Pode algo acontecer, alguma coisa, acontecer com o seu equipamento. E ele virou para mim e ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim: irmão Paulo, perigoso é, mas tem um detalhe: é no fundo do mar que eu consigo pegar os maiores peixes. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu nunca mais esqueci. Por quê, pastor? Porque tem gente, irmão, que só quer ficar com a água no tornozelo. E sabe o que Jesus está dizendo? Vem, entra nas águas, mas se molha, encharca nessas águas. Sabe por que até hoje você não profetiza? Sabe por que até hoje você não é cheio do Espírito Santo? Sabe por que até hoje você não entende os mistérios que acontecem quando Deus derrama o Espírito Santo sobre a igreja? É porque você está no raso, você não abre o teu coração para entrar na profundidade, na intimidade. Eu quero aqui, em nome de Jesus, desafiar os pentecostais dessa noite. Entra, porque Ele vai te revelar. Entra, porque Ele vai mostrar coisas para você que você nunca mostrou. Levante a mão que eu estou profetizando. Quanto mais você desce no rio de Deus, mais Ele revela para você coisas que você nunca viu Ele fazer. Quanto mais você desce no rio de Deus, mais Ele te enche. Quanto mais você desce no rio de Deus, mais Ele te dá dons espirituais. Pastor, eu não profetizo, eu não falo em línguas, eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Mas também você não desce no rio. Pastor, como eu vou descer no rio? É você viver uma vida de oração, de busca intensa, chorar. Irmãos, eu sempre falo para os irmãos que aqui estão: Deus ama aquele que chora nos pés dele. Irmão, Deus é pai. Quando eu vejo Samuel chorando assim, eu vou, pego ele, faço um carinho, dou um beijo nele. Imagine Deus no céu, quando você coloca de joelho, quando você chora. Eu imagino Deus entrando, eu imagino Deus no céu, se levantando do seu trono e olhando: eu tenho que fazer algo por ele, por ela. Eu tenho que abrir aquela porta para ele. Eu tenho que derrubar aquele gigante para ela. Mas eu preciso fazer, porque é o meu filho, a minha filha que está passando por um momento difícil. Faz um carinho no ombro da pessoa que está do teu lado aí e diga para ele: é assim Deus na tua vida. Diga para ele: você é filho, você é filha.
Oh, aleluia. Você pode aplaudir a Ele? Olha as instruções. Muito feliz de ver o John ali, viu, John? Até parar a mensagem para te cumprimentar, viu? Meu coração está alegre. Vamos aplaudir a Deus pela vida do John? O John é uma preciosidade, né? Joia rara, ouro de Ofir. Deus abençoe a sua vida. Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, instruções acontecem. Ele vai começar a dar instruções. Vá para onde as águas são mais profundas. Pedro obedece. Agora Jesus vai dar outra instrução. Pedro, pegue a rede e tente novamente. Pegue a rede, Pedro, e jogue novamente. Aí Pedro vai dizer: Senhor, tem algo errado. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. E o Senhor vem dizendo para eu jogar a rede novamente? Sim. Qual é a mensagem de Jesus para Pedro e para as nossas vidas nessa noite? Não é porque algo aconteceu de errado no passado que vai acontecer de novo. Não é porque uma porta se fechou no passado que frustrou os seus sonhos que vai acontecer de novo. Não é porque uma situação desagradável aconteceu no meio da família que vai acontecer de novo. E Deus me trouxe aqui com uma mensagem, com uma injeção de ânimo para te dizer: você precisa ter coragem, você precisa se levantar, você precisa pegar novamente essa rede e jogar. Pastor, já fui muito ferido na igreja onde eu passei, mas não pare de tentar, não pare de executar o seu ministério, de deixar Deus usar você. Esse é o problema. As pessoas tiveram frustrações no passado e agora querem parar. As pessoas tiveram decepções no passado e querem parar. E Deus está dizendo: ei, eu não quero que você pare, eu quero que você pegue a rede e tente novamente. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, fulana me feriu, e daí? O seu negócio é com Jesus, o seu negócio não é com fulana. Pastor, mas o senhor não sabe, eu tive decepção. Ei, a sua decepção não é com Jesus, é Jesus que te chamou. Numa noite Pedro não pegou nada. No dia seguinte ele fez a maior pescaria da vida dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Tente novamente. Não pare de tentar. Pastor, tive decepção no casamento quando eu estava no mundão. Por que você não pode tentar de novo? Ser feliz. Deus tem algo novo para a tua vida. O que não pode é você parar. O que não pode é você ficar paralisado no tempo. O que não pode é você desistir. Agora você precisa prosseguir, você precisa obedecer, você precisa fazer a vontade dele. Se ele está dizendo para você jogar a rede, você precisa colocar a mão na rede e jogar. Você precisa tentar novamente. Diga para o teu irmão que está do teu lado aí: tente novamente. Diga para ele: tente novamente. Escute aqui. Certa vez um jovem, ele foi despedido do seu trabalho. Segundo o seu patrão, faltava-lhe conhecimento. Ele não se enquadrava no trabalho. Ele teve uma ideia, ele criou um rato. O patrão olhou para ele e disse assim: um rato nunca vai fazer sucesso. Sabe de quem eu estou falando? O Walt Disney, criador do maior parque de diversão do mundo, que é a Disney. Sabe qual é o rato que ele ouviu do patrão dele que não iria fazer sucesso? O Mickey. Não é porque algo aconteceu de errado lá atrás que você não vai tentar de novo. Michael Jordan, um belo dia ele foi cortado do time de basquete da sua escola. Ele ouviu do seu professor que ele era totalmente desengonçado, ele não tinha nenhuma chance para ele jogar basquete. A história vai dizer que ele treinou todas as noites até ele chegar onde ele chegou. Não é porque algo deu errado no passado que vai dar de novo. Vamos para a Bíblia agora? José. O que José sabia fazer? Sonhar e interpretar sonhos.
Mas espera aí, por que José foi vendido ao Egito? Diz a Bíblia que quanto mais ele sonhava, mais os irmãos o iam ver. Então foi o sonho de José que empurrou ele para o Egito. Foi o sonho que fez com que os irmãos ficassem com raiva e odiavam José. Só que um belo dia José está no cárcere. Faraó manda bater na porta e pergunta: tem alguém sonhador aí? Tem alguém que pode interpretar os sonhos? José poderia muito bem ter falado assim: aqui não tem ninguém que interprete sonhos, porque foi por causa do meu sonho que eu vim parar aqui. Mas não foi isso que José disse. José disse assim: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo trará revelações para Faraó. Sabe o que Deus está dizendo? Não é porque algo deu errado no passado que vai dar de novo. Ou levante bem alta a sua mão para você pegar essa palavra profética. Deus está derramando uma dose de ânimo sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família. E Deus está dizendo: você está proibido em parar. Você vai pegar essa rede, você vai tentar de novo, porque grande será a vitória, grande será o milagre, grande será o que eu vou fazer na tua vida. Você precisa tentar de novo. Aí o que eu acho lindo, pastora Teresa, é que a Bíblia vai dizer assim: mas sobre a tua palavra, isso aqui é Pedro dizendo, eu lançarei a rede para pesca. Aí o texto vai dizer assim, que fazendo assim eles colheram. Alguns textos vão dizer que fazendo assim eles pegaram. Só que na tradução original, principalmente nessa que eu li, vai dizer que eles colheram. E você sabe muito bem que peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. Não tem como você colher peixe. Mas o texto está enfatizando colher. Por quê? Por quê, pastor? É simples. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, sim ou não? E o que Pedro plantou naquele dia para colher uma grande quantidade de peixe? Quem quer ouvir, diga amém. Pedro plantou no reino de Deus naquele dia um barco frustrado, sem peixes, rede lavada e vazio, e colheu uma grande quantidade de peixes. Eu imagino Jesus na beira da praia perguntando aos pescadores: tem algum barco aí que eu possa usar para pregar a minha palavra? Pedro era meio desengonçado, ele levanta a mão e diz assim: Senhor, o barco está vazio, a rede está lavada, mas pode entrar para pregar a tua palavra. Eu imagino Jesus batendo no peito dizendo: Pedro, eu entro no teu barco, mas tem um detalhe, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história, porque quando eu entro na vida de alguém, a vida dele não ficará da mesma forma. Jesus mudou a vida de Pedro. Então sabe o que eu aprendo aqui? Nós precisamos sempre plantar, porque diácono Daniel, uma hora a colheita vai vir. O que você tem plantado? Pergunte ao seu vizinho aí: o que você tem plantado no reino de Deus? Você tem investido em pessoas? Pergunte ele aí. Você tem investido na obra de Deus e em pessoas? Você tem sido uma pessoa abençoadora? Você tem sido uma pessoa boa, generosa no reino de Deus? Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Eu me recordo de um momento na minha caminhada. Alguns irmãos aqui conhecem esse testemunho, é um pouco engraçado, mas eu vou contar. Conta ou não conta, irmão? Eu me lembro que 8 meses de convertido, eu ganhei um terno. A Fátima já até conhece, né, Fátima? O terno era bege, irmão. Pensa num terno que eu gostava. Eu ficava enjoado quando eu vestia aquele terno. Até desci aqui. Eu ia pregar, eu tinha que botar o terno bege. Eu tinha uma oportunidade, eu colocava o terno bege. Minha esposa sabe. Eu até preparar uma foto para colocar uma outra oportunidade. É o tempo das vacas magras, irmão. Pensa. Aonde eu ia, diácono César, eu botava o terno bege. Aí depois eu ganhei um terno preto. Mas quem disse que o preto sobressaiu mais do que o bege? Quando eu recebi um convite para pregar, eu ia no meu guarda-roupa e eu olhava bege e preto, bege e preto. Qual que eu pegava? O bege. Porque eu amava aquele terno bege, irmão. Pensa num terno, eu me sentia bem, né? Amava aquele terno. Mas teve um belo dia, eu trabalhava num hotel, e pensa numa pessoa atribulada,
que trabalhava lá, falava palavrão, né? Não gostava de crente. E eu pregando ali, debaixo de autoridade de Deus, eu ganhei aquele irmão para Jesus. E hoje, inclusive, ele é pastor. E o Espírito Santo, uma vez, ele me chamou e falou assim: você ganhou ele para o meu reino? Eu falei assim: ganhei sim, Senhor. Viu a grande mudança, né? Hoje ele está uma bênção. E eu falei assim: Senhor, ele está até pregando. E Deus falou assim: está pregando, mas ele não tem terno, né? Aí o Espírito Santo falou assim: dá um terno para ele. Aí eu fui no meu guarda-roupa, bege e preto, bege e preto, bege e preto. Qual que eu peguei? O preto, irmão. Você ri porque não era você lá, né? Eu peguei o preto. Aí o Espírito Santo falou assim: não, aquilo que não serve para você não serve para os outros. Você tem que dar o melhor. Aí eu peguei o bege, coloquei num saco, uma sacola, e dei para o irmão. Anos se passaram. Eu e minha esposa, nós viemos na América. E teve uma vez, principalmente um dia, vieram algumas pessoas, alguns irmãos, e falaram assim: eu quero te levar numa loja chamada Burlington. E eu amo essa loja, né? Loja boa, né, irmão? Aí teve uma que falou assim: tem uma Macy's também, né? Essa Macy's é de Deus, né, irmão? É ou não é? Mas é caro toda a vida, né? Mas tem umas promoções lá. E elas começaram a comprar terno preto, terno bege, vinho. E eu ganhei tanto terno. Aí o Espírito Santo foi no meu ouvido enquanto eu estava experimentando e falou assim: você lembra daquela oferta? Você lembra daquela semente que você recebeu? Olha aí você colhendo. Você lembra quando Deus pediu Isaac a Abraão? Você reparou no texto a forma que Deus pediu o filho? O seu único filho. Mas espera aí, Abraão já tinha outro filho. Qual era o nome? Ismael. Só que Deus está dizendo: eu quero o seu único filho, o filho que você... Porque quem era o filho que Abraão amava? Isaac. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Eu quero o seu Isaac. Você tem coragem de dar o seu Isaac? Você tem coragem de dar o seu Isaac? É para você pensar mesmo. Eu não vou falar nome, mas hoje uma pessoa, um casal, ninguém sabe aqui, mas eles sacrificaram o Isaac deles. Falaram assim: pastor, Deus falou comigo para eu dar tudo, eu estou dando tudo. E eu comecei a chorar porque ontem eu orava, assim como todos os dias eu estou orando pelos dizimistas da igreja, pelos ofertantes, pelos membros, e Deus falou algo no meu coração: filho, você tem profetizado que eu vou levantar os maiores empresários ali, e realmente eu vou, mas não depende só de mim, eles têm que plantar. A semente eu tenho dado nas mãos deles, mas o que eles têm feito com as sementes? Aí eu falei assim: Deus, que coisa forte. Aí hoje o irmão me procurou, ele falou assim: pastor, eu pedi várias confirmações a Deus, e Deus mandou entregar o Isaac. Eu falei assim: sem dúvida, Deus vai te levantar como um dos maiores empresários, e o que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo muito grande, muito grande. Levante bem alto a sua mão, que eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho falado com a minha esposa: esse tempo é o tempo da gente investir. Não que a gente nunca investiu, mas esse é o tempo da gente estar investindo. Nós estamos nos mudando, nós vamos para um lugar onde nós vamos ter liberdade. E o Espírito Santo está falando ao meu coração que cada semente que você liberar nessa terra, você vai colher 100 por 1. Você vai colher 100 por 1. Sabe qual é o problema? E se eu tivesse dado preto, um terno preto? Seria um ato generoso, sim ou não? Mas eu estaria fazendo a vontade de Deus? Deus está nos confrontando nessa noite. Agora eu estou entendendo porque Deus falou assim: não muda a mensagem. Eu quero que você pregue essa mensagem. Sabe por que Pedro teve a maior pescaria da vida dele? Porque ele semeou, porque ele investiu no reino. Agora, quando ele investe, quando ele dá o barco dele para Jesus: toma, Jesus, prega a minha palavra. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele lançou a rede, pastor Vitor, e começou a vir tanto peixe, porque
Vai ter um momento assim na minha vida e na sua vida, né? O peixe vai vir assim, a gente vai precisar fazer força. Ah, ninguém pegou essa palavra. Vai vir tanto peixe na nossa rede que a gente vai ver, meu Deus, mas que peixe é esse? Meu Deus, mas que tanto peixe é esse? Levanta a sua mão para pregar, pega a palavra profética. A gente não vai precisar fazer força. Deus vai mandar tanto peixe para a nossa rede que a gente vai começar dando glória a Deus e aleluia. Estou terminando. Sabe o que eu acho lindo aqui no texto? É que no momento, irmã Lídia, que Pedro mais queria parar e desistir, ele teve um grande sucesso na vida dele. Só que além disso, quando o barco estava afundando porque estava tão pesado, faça assim com a tua mão. Faça assim com a tua mão. Vai ficar tão pesada a vitória. Faça assim com a tua mão, vai ficar tão pesada a vitória. Agora passa para o irmão, que eu vou ter que abençoar você. Isso, passa para ele, eu vou ter que abençoar você. Vai ficar tão pesado a vitória, vai começar a rasgar a minha rede, que eu vou ter que compartilhar com você, que eu vou ter que ajudar você, que eu vou ter que pagar o seu aluguel, eu vou ter que pagar a faculdade do seu filho, eu vou ter que comprar um carro para você. Está sobrando demais na minha rede, eu vou ter que dar, senão o barco vai afundar. Agora, o dia que ele estava mais triste, desanimado, fracassado, foi o dia que ele mais ajudou pessoas. Arrepiou tudo aqui agora, Jesus. Meu Deus, que coisa forte. Isso aqui vai de encontro às nossas vidas quando a gente está caído, desanimado, triste, a gente não quer ir para a igreja. Porque pode ser aquele dia que Deus vai te tomar em profecia e vai liberar uma palavra sobre a vida de alguém, e aquela pessoa será animada através da palavra que sairá dos teus lábios. É por isso que a gente precisa, irmãos, ficar ligado, ligada, porque no momento de tristeza, momento de dor, momento de fracasso, a gente pode abençoar sim outras vidas. E eu quero dizer, outras vidas estão precisando de mim e de você. É por isso que a gente não pode parar, é por isso que a gente não pode reter a bênção, é por isso que a gente precisa compartilhar. Existe muita gente que precisa da gente. Sexta-feira agora, a gente fez o evangelismo. E foi tão engraçado que eu fui com o diácono Anilson. Quando a gente chegou assim no estacionamento do posto, aí tinha tanta gente ali, tanta gente, o irmão Anilson olhou assim, pastor, tem mais gente para evangelizar do que para a gente, né? Para levar o alimento do que aqueles para a gente dar. Mas ele falou assim de uma forma tão engraçada, porque realmente foi a primeira vez, tinha mais de 11 pessoas ali. Pessoas sedentas, né, César? Estava lá o diácono, né? Pessoas sedentas para poder evangelizar. E foi tão bom, irmão. Evangelizamos tanta gente. Naquele dia eu estava cansado. E a sexta-feira, eu sei também que você estava. Você que foi também, foi cansativo, você estava cansado. Mas quantas vidas a gente abençoou. Eu me recordo que a gente entrou assim no viaduto, tudo sujo assim. Aí quando a gente começou a orar, uma mulher começou a chorar. Aí Deus me tomou em profecia para ela. E ela sentiu a palavra. Irmãos, aquela mulher pode sair dali como uma mulher samaritana. A gente não sabe. A gente faz um evangelismo desse, quando a gente volta, a gente não vê as pessoas. Eu já entreguei esse último mesmo. Eu falei assim, ó, você precisa voltar para sua casa e liberar perdão. Tem gente esperando de braço aberto, e a pessoa chorando. Irmão, a gente não sabe se hoje, se amanhã essa pessoa vai para casa, o lar será restaurado, Deus vai fazer algo grande, mas nós precisamos nos levantar. Quem você tem trago para a igreja? Quem você tem convidado? Para quem que você tem falado de Jesus? Sabe o que Jesus está dizendo? As redes estão na sua mão. Você precisa fazer a minha vontade. Você precisa fazer a minha vontade. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus.